Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram e também para o YouTube, onde vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, hoje a gente tem mais um episódio da série Buy Side e Sell Side, que a gente tenta juntar aí a visão do nosso time de análise com a visão de gestores convidados. E nesse episódio a gente vai falar em especial sobre o setor de saúde. A ideia é entender os cases que têm se destacado no setor, entender como o cenário macro e discussões do âmbito político também impactam o setor, falar um pouquinho sobre cada um dos segmentos e deixar no final, como de costume, as nossas recomendações aí, o que seriam top picks no setor de saúde. E para colaborar com essa discussão, a gente conta com as participações do Marcelo Misrai, que é gestor, analista e sócio da Norte Asset Management, e do Vinícius Figueiredo, que é analista responsável pelo setor de saúde aqui no Research do BBA. Vinícius, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, beleza? Tudo certo. Beleza. Bom, Vinícius, para começar, queria até relembrar, a gente gravou um conteúdo lá em Nova York durante a CEO Conference. Eu lembro de você falar um pouco, projetar um pouco como seria a história de melhora para o setor, falando que a gente deveria começar vendo melhora nas operadoras, nos planos de saúde, e depois a gente teria uma potencial transferência dessa melhora para hospitais e laboratórios, né? A gente passou 1 mês e meio, talvez, dessa gravação. Esse cenário se estabeleceu, é mais ou menos por aí? Perfeito. Não, eu recordo bem, assim, que a gente notou pela primeira vez, talvez, nessa conferência do Itaú lá em Nova York, um sentimento um pouquinho mais otimista vindo do management das empresas que participaram. Muito sendo dito em relação ao repasse de preço nos planos de saúde corporativos, né? Tentando restabelecer uma melhora aqui na rentabilidade das empresas de plano de saúde, e até os próprios hospitais eles vinham comentando que esse ambiente que acabava favorecendo o plano de saúde, gradualmente essa melhora que ia ser, obviamente, primeiro sentido nas operadoras, mas também ia ser sentido nos hospitais num pouquinho mais de longo prazo, tá? Então a gente sentiu esse primeiro sinal de uma melhora. E aí eu até tenho um ponto super importante, né, nessa trajetória desde então, que foi super recentemente a Apvida, ela fez um Investor Day, né? E nesse Investor Day eles mostraram como que tinha sido os primeiros sinais aqui dos reajustes que eles estão implementando no plano corporativo, né? Eles mostraram que para os planos empresariais eles conseguiram repassar 18% de reajuste, né? Então, é óbvio, ainda uma parte muito pequena, muito começo do ciclo, mas acho que acaba sendo um sinal, aquela primeira faísca que a gente precisava ter para ficar um pouquinho mais otimista que talvez a rentabilidade ela seja crescente, né, ao longo dos próximos trimestres, obviamente respeitando a sazonalidade, né, mas a gente saiu se a gente tinha saído da conferência do Itaú com um sentimento um pouquinho melhor, depois desse primeiro dado que a gente recebeu no Investor Day, ficou melhor ainda. Perfeito. E, Marcelo, antes da gente começar a falar dos cases, eu queria pedir para você comentar um pouco como você tem visto o cenário quando a gente separa o setor de saúde entre os diversos segmentos aí que tem participação na Bolsa. Legal, obrigado, prazer estar aqui. A gente tem visto realmente uma evolução, né, do setor de saúde ao longo desde que a gente vê no pós-pandemia, onde a frequência, né, quer dizer, a utilização do sistema mudou de patamar, cresceu demais. A gente viu junto o movimento da inflação, não só a inflação em serviços, inflação em alimentos, mas a inflação médica em níveis nunca antes vistos, né, muito altos, né? Então a gente viu no ano passado o setor passando por um momento de estrangulamento de rentabilidade, né? A gente discutia muito esse ano passado em termos que segmentos que iam se beneficiar ou que iam, né, ter problemas dessa situação. E o que a gente via era
todos os segmentos, subsegmentos têm problemas, né? Então as operadoras com margens muito comprimidas, os provedores com um reajuste muito baixo, justamente porque a fonte pagadora não tinha, né, como prover esses pagamentos, um atraso dos pagamentos de algumas fontes, né? E o que a gente começa a ver, né, aí nos últimos meses, né, como o Vinícius comentou, alguns sinais da recuperação da sustentabilidade do setor. A gente fala que são os primeiros passos, né, porque o setor ele reajusta uma vez por ano, né, suas bases de beneficiários, né? Então você tem um ciclo de reajustes que tem alguma sazonalidade de final de ano, né, em geral na segunda metade do ano é maior do que na primeira, onde você ajusta essa relação entre o orçado e o realizado dos custos de saúde, né? Então a gente tem visto nessa primeira um incremento desde o final do ano passado para cá, reajustes que rodavam abaixo, em torno de 10%, rodando em torno de 20%, mudando completamente as perspectivas de rentabilidade, mas principalmente das margens do setor, né? E as consequências são duas, né? A primeira, a gente vê aí um incremento da margem do setor como um todo, né? Que é um evento que é positivo. Agora, quem paga na conta, né? Quem paga a conta são as empresas, quem paga a conta são os usuários, né? E a gente vê de uma economia retraída, num PIB que cresce pouco, muito dependente do setor agrícola nos últimos tempos. Então, essa capacidade de pagamento é cada vez menor, né? Então, se por um lado a margem está subindo, por outro lado a base de membros do setor de saúde privada brasileira provavelmente deve cair ou crescer muito pouco, como já, né, foi no ano passado, nos próximos 1 ano ou 2 anos aí deve ser deve ser difícil crescer, né? Então, acho que são as duas consequências principais aí. Não, legal, você até comentou brevemente um pouco desse cenário macro de crescimento mais fraco, muito dependente do agro. Tem talvez uma notícia boa nesse horizonte macro, que seja a proximidade aí do início do ciclo de corte de juros, e até nessa esteira a gente viu uma rotação de portfólio aí, enfim, pessoas preferindo nomes mais de crescimento, mais sensíveis a juros, em lugar de nomes considerados de valor. Como você vê o setor de saúde nesse tipo de estratégia e nesse momento de mercado? São boas opções? Tem players que podem compor esses movimentos de rotação de portfólio? Acho que com certeza, né? O setor de saúde ele sempre é visto como um setor muito defensivo, né? Porém, várias dessas empresas de saúde, né, elas passaram por um momento forte de aquisições. Então, o que a gente viu de 2015 para cá foi uma concentração do setor, vários dos players, os maiores players, ganhando participação de mercado, se alavancando para isso, se aproveitando uma taxa de juros que estava em níveis baixos, né? Quando a gente pega a virada do ciclo, que foi o momento da Selic saindo de 2 para quase 14, né, muitas dessas empresas com alavancagens altas, né, isso teve um efeito direto na rentabilidade. Então, de 2021 para cá, o mercado passou os tempos revisando os lucros para baixo, muito em função do aumento da taxa de juros. Então, quando a gente pensa num cenário de queda de taxa de juros, pensando no horizonte aí de 12, 18 meses, né, existe uma revisão de lucros que está contratada, né, que acho que é isso que o mercado já está precificando, que é a redução da despesa financeira que todas as empresas vão ter. Isso uma empresa ruim ou empresa boa, todas as empresas que têm um nível de alavancagem alto vão ter uma melhora dos seus resultados imediata. O segundo efeito muito positivo que a gente pode ter disso é uma melhora da atividade econômica, né? Então, a melhora da atividade econômica deve levar a um crescimento de base, a maior capacidade de pagamentos de empresas e de beneficiários, né? E aí uma coisa um pouco ligada ao mercado de percepção, né? Quando a gente tem uma queda da taxa de juros, né? A gente alonga os ciclos de investimento, a gente busca empresas que têm crescimento de lucros por 1, 2, 3 anos. E quando a gente vê isso, a gente procura essas empresas têm um crescimento embutido muito forte, né? Como eu disse, no curto prazo, por causa de taxa de juros, mas no médio e no longo prazo, por causa de crescimento de receita, crescimento de base e aumento de rentabilidade. Então, acho que esses efeitos combinados tornam o setor um dos principais setores para investir nesse momento. Boa. E para conseguir realizar esses investimentos, Vinícius, o que o investidor deve olhar como temas de maior atenção ou mais relevantes aí para os diversos segmentos de saúde, quando a gente olha para o segundo semestre, e como que discussões no âmbito político, no Congresso, também podem impactar e trazer mudanças aí para o setor? Perfeito. Bom, se a gente for observar aqui a rentabilidade dos planos de saúde, né,
que acho que acaba sendo o principal elo da cadeia, né? Dado que ele acaba sendo a fonte pagadora de hospitais, laboratórios, clínicas, etc., é muito importante a gente entender a saúde financeira desse subsegmento dentro de saúde. E quando a gente acompanha, né, como o Marcelo já apontou aqui, a gente teve em 2020 um ano bastante atípico por conta da pandemia. 2021 também atípico, mas já com sinais de retomada. Vale lembrar até aqui, né, que quando a gente acompanha essa inflação médica que a gente sempre fala aqui no nosso discurso, a inflação médica, ela é, obviamente, a inflação do procedimento em si, a inflação de você fazer uma cirurgia e tal, mas também tem um componente frequência, né? Tem esse componente de frequência que, se você tem a demanda represada por conta do Covid e você ainda tem também, talvez, uma preocupação maior com a saúde depois da pandemia, faz sentido pensar que a frequência, talvez ela se estabilize num patamar um pouco mais alto, né? A gente conseguiu observar isso, se a gente for acompanhar, né, o nível de sinistralidade, que nada mais é do que o quanto que você está utilizando o plano, quanto você está dando de custo para o plano de saúde sobre a receita dele, a gente consegue ver que existe ainda um caminho muito longo para você alcançar os 84%, 85% que era a sinistralidade antes da pandemia. Só para dar um contexto, nesse primeiro trimestre de 2023, a sinistralidade dos planos de saúde foi 87%. Então, assim, tem ainda 3 pontos aqui para serem ganhos, tá? Talvez até um pouco mais, dado a sazonalidade. Então, você tem que ter esses repasses sendo realizados, aí como o Marcelo já pontuou, o Mishai, né, dado que temos 2 Marcelos aqui, como o Mishai pontuou aqui, a gente deve ter um reajuste que ele é de maneira gradual, né, os contratos eles são ajustados anualmente, isso a gente deve começar a observar no segundo semestre, tendo um efeito mais pesado, né, e quando a gente vê isso, tentando pegar aqui na perspectiva de investimento, o que a gente mais enxerga como uma oportunidade para conseguir capturar, né, essa volta da rentabilidade dos planos, ela é a Apvida, né? Acho que se a gente pode até comentar um pouquinho mais em detalhe, mas a Apvida, se eu falei da sinistralidade, se a rentabilidade dos planos está pior do que a pandemia, para eles a gente tem não somente, né, o ponto aqui, o top-down, né, que a gente fala, o macro, mas também tem alguns ajustes a serem feitos do lado, dado que eles fizeram uma integração com a Intermédica, que era o segundo maior player do setor, né, em termos de beneficiários. Ainda sofrem dores de integração, de uma integração muito grande, mas talvez seja essa a maior oportunidade onde a gente vê mais espaço para expansão de margem, e quando a gente fala expansão de margem, a gente fala de crescimento de lucro. E aí só tentando também abordar o ponto de vista político, eu acho que o político até é importante para a gente entender a performance do ano passado também. Você teve uma porção de coisas sendo discutidas no ano passado, algumas delas implementadas, né? Então, eu vou te dar o exemplo aqui, por exemplo, de uma liberação do número de terapias que você faz, que o plano de saúde é obrigado a pagar. Isso mudou, né? Antes você tinha uma limitação, você não tem mais a limitação. Obviamente, o plano de saúde incorre com mais custos. Você tem um rol de procedimentos, né, que são os procedimentos que o plano de saúde ele é obrigado a pagar, esse rol se atualizando cada vez mais rápido, né? E além disso, você tem a discussão do piso de enfermagem, né? Esse aqui, ele ainda não foi implementado, né? Acho que tem uma discussão ainda sendo feita aqui, a gente está acompanhando nessas últimas semanas, mas isso é um ponto que pode ter um outro impacto. É importante dizer aqui que saúde é um segmento extremamente populista, né? Então, tem muita medida política tentando voltar, né, numa percepção maior do eleitor, e saúde acaba sendo muito direto o impacto. E o piso de enfermagem, ele ainda pode ter um impacto adicional, tá? Na rentabilidade
eu vou dizer aqui dos hospitais, mas obviamente sendo dividido com o resto do setor, com os planos de saúde também. Tem um ponto, eu até queria te ajudar. Assim, além dessa questão que você comentou, a gente até esquece, né? Mas em 2021 foi o ano do reajuste negativo, né? Então, os planos individuais tiveram um reajuste negativo, foi 8%, né? Então, você pegava, enquanto os custos estavam subindo para o nível mais alto da série, né? E as empresas estavam totalmente cegas ainda como fazer esse orçamento dos custos que eles vão ter, tanto de utilização quanto da demanda, do custo dos materiais, enfim, tudo que envolve medicamento subiu, materiais médicos subiu, no momento em que o reajuste era negativo no individual, né? Então isso foi assim, você tinha a tua receita sendo reajustada a -8% e seu custo reajustando a 30%, 40%, 50%. Então foi a tempestade perfeita, né? O custo de pessoal, enfermeiro, médico... Também é verdade. Você não tem deflação, né? Nunca tem deflação, né? E o material médico, a gente perdeu o controle, né? As empresas falavam, né? Custo de máscara, né? De repente a máscara que começou, multiplicou por 20, né? Multiplicou por 30 o número o custo de máscara, luva, enfim, tudo, né, que acontece. Parece que a gente esqueceu da pandemia, né? Na pandemia, a gente estava todo mundo aqui assistindo o noticiário para tentar saber se o hospital, quanto cheio estavam os hospitais, né? Então, pensando isso a nível nacional, né? Quer dizer, o nível de estresse que as empresas estavam enfrentando, né? E por isso eles se estocavam de material médico, né? Então, quando a gente entrou em 2022, quando a gente teve Omicron no começo de 2022, as empresas estavam com nível de estoque do mais alto, super alto, né? Então, ou seja, gera uma ineficiência aqui de todo sentido, ineficiência de margens, ineficiência de capital de giro, né? E como precificar isso? Né? É difícil precificar isso. Então, a gente acha que assim, aí eu acho, né? A gente acha que assim, existe uma normalização acontecendo, né? Ela começa pelo aumento de preços, ela tem uma queda de custo de material médico que está acontecendo. Acho que a questão da inflação no Brasil ajuda, né? Assim, não é só a inflação para baixo, né? Ela é benéfica em todos os sentidos, os reajustes de categoria, de dissídio de categoria, as questões do câmbio, né? O câmbio um pouco mais desvalorizado, né? No caso, isso gera também muito material médico, muito reagente, tem questões ligadas a câmbio, né? Então, assim, acho que isso tudo começa a configurar um ambiente mais favorável de aumento de rentabilidade. Perfeito, acho que com esse cenário que a gente desenhou aqui para o setor, acho que vale a gente começar a falar dos cases e o mais óbvio seria começar falando de Hapvida. Acho que foi uma empresa que marca a presença no portfólio dos gestores, seja pelo short ou pelo long, mas marca a presença. E eu queria saber sua percepção atual, Mishai, para a companhia. É positiva? Vocês estão vendo muito positiva agora, né? Assim, a gente da Norte, a gente tem uma cabeça muito pragmática, né? Então a gente tenta buscar assimetrias de valor a todo momento, em todo cenário. O que a gente acha que não tem paixão, né? A gente procura boas teses e a gente gosta sempre de tentar antecipar os movimentos nas tendências dos setores e das companhias, né? Então, com uma análise muito perto, muito diligente do que está acontecendo. Então, no ano passado, a gente tinha uma visão muito negativa, né? Não só para a empresa, mas para o setor, né? A gente achava que o tempo que as empresas levariam para ajustar essa relação de custos, né, era pelo menos aí 1 ano, 2 anos, né? E a gente olhava para a expectativa de consensos e parecia totalmente assim descorrelacionado com o que a gente achava a realidade, né? Nada ligado à empresa, né? A gente admira a gestão da empresa, sempre admirou a gestão da empresa. Só que assim, uma fusão é sempre difícil, né? Assim, tem muitos desafios. Quando as empresas fazem incorporações, em geral, as empresas têm desafios de incorporação, né? Fusão é mais difícil ainda. Você tem toda a integração de cultura, até você definir qual que é a cultura que fica, se é uma, se é outra, ou se é a soma das duas culturas. As pessoas, quem são as pessoas corretas para cada um das frentes de trabalho, né, de negócio.
E no caso de Apvida e Intermédica, você ainda tem um agravante, são as questões geográficas, né? O Brasil é muito grande, ele tem especificidades de cada região, como cada um dos, né, como que o paciente em São Paulo reage à rede credenciada, como que o paciente no Nordeste, em Fortaleza, reage à rede credenciada, e são coisas muito diferentes, né? Então são empresas que elas tinham uma filosofia muito similar, que é a filosofia da verticalização, mas que tinham uma gestão muito diferente de como fazer isso, né? Então acho que hoje a gente tem uma visão muito mais construtiva e otimista para a Apvida. Por quê? Porque a gente entende que a parte mais difícil dessa integração, que é a questão cultural, foi resolvida, né? Então, acho que assim, o primeiro passo para uma fusão dar certo, para uma incorporação desse tamanho dar certo, é você ter bem claro e bem definido a questão cultural, né? 12 meses, um pouco mais de 12 meses depois da fusão, a gente vê isso muito mais claro, muito mais definido. A companhia chegou a ter 2 presidentes durante muito tempo. O mercado não sabia se confiava, entendia a visão do CEO 1 ou do CEO 2, sabendo que eles tinham visões divergentes. Agora a gente tem tudo uma coisa só, né? Então agora realmente a gente tem uma empresa, que é a Apvida, que é o grupo Apvida, que tem 2 marcas, e a gente vê essa gestão da Apvida, que tem uma lógica de redução de rede credenciada e aumento da verticalização, ganhando participação, ganhando corpo na GNDI, né, que é a empresa que tem uma exposição muito maior em São Paulo, Sudeste, né? A GNDI é mais Sudeste e a Apvida é mais Nordeste, Norte. Então, a gente tem visto a gestão da empresa nova, né, tomando várias iniciativas no sentido de transformar a gestão da GNDI um pouco mais parecida com como era feita a gestão da Apvida, né? Por que a gente acha isso importante, né? Eu acho que assim, ninguém que olha o setor tem dúvidas que o modelo verticalizado é o modelo vencedor, né? As empresas listadas, a gente tinha a Sul América, a gente analisa os resultados do Bradesco, até por causa do banco, passa essas informações. A gente tem empresas que não são listadas, a Unimed, a Mil. Então, quando a gente olha resultados, a lógica, olhando os dados da ANS, a gente vê que as empresas que não têm uma gestão verticalizada do seu sinistro têm resultados piores consistentemente, né? Isso está provado, se a gente pegar em qualquer base histórica de resultados, a gente vê as verticalizadas com resultados similares, né? Então, o que a gente está vendo agora? E é uma coisa importante, né? Num país de inflação que sempre é um issue importante, né? Quer dizer, sempre se você não... a inflação, ela tem muita volatilidade no Brasil, né? Então, tem anos que você está com ela mais baixa, tem anos que você está com ela mais alta. Então, você ter uma rede credencial, você ter uma rede verticalizada te permite um controle maior dos seus custos, né? E isso é o que faz toda a diferença em rentabilidade, né? Isso é muito importante nessa integração das 2 empresas. A gente tem visto vários sinais positivos. Quando a gente fala com o pessoal, os vendedores, né, que trabalham na empresa, tinham uma preocupação de como é que iam colocar isso, estão conseguindo colocar esse reajuste, né? E muito em função do quê? Se a Apvida, que é uma empresa que tem rede verticalizada, que tem um custo controlado, está colocando 20% de reajuste, o Bradesco, a Amil, a Sul América, todos os outros players também estão colocando seus reajustes em níveis muito altos. A Porto Seguro, todos têm reajustes muito altos, né? Então, como a Apvida tem um preço um preço médio muito abaixo de todos esses players que eu falei, então mesmo a Apvida subindo preços a patamares similares aos players que não são verticalizados, ela ainda tem o preço mais barato do mercado, né? Então, isso dá uma vantagem competitiva para ela enorme, né? Então, quando a gente vê as empresas tendo verdadeiros embates, né, com as seguradoras sobre os reajustes, sempre a conclusão das empresas tem sido, bom, para eu conseguir segurar o meu custo, eu tenho que reduzir o padrão do plano, né, que é o downgrade, né? Então, o que é o downgrade? É uma tentativa de pagar menos para ter um serviço que é visto como com menos cobertura, né? Ou seja, dá menos possibilidades para o teu usuário, mas que atenda a demanda, né? E o plano verticalizado ele acaba sendo o grande ganhador nesse momento. Então, o que a gente vê? De repente, a Apvida ela pode, num segundo momento, crescer antes que o mercado, né? Porque ela vai sempre ser a melhor solução
né, que a gente fala que ela é o low cost producer, né, quer dizer, que ele é o cara mais barato da indústria, no momento em que está todo mundo preocupado com o custo médio, né? Então a gente acha que esse movimento de Apvida é um movimento ganhador no longo prazo, com uma gestão que tem muito aí para extrair dessa integração. Acho que tem uma coisa importante que a gente está vendo aqui no curto prazo, que como o Vinícius falou, né, quer dizer, a ocupação, a frequência dos hospitais está em nível recorde. As questões das terapias fizeram com que as empresas tivessem um custo, a gente pensa em pontos percentuais, pelo menos um ponto percentual de margem maior por causa das terapias. Empresas verticalizadas têm a capacidade, por exemplo, de verticalizar tratamentos de transtornos de aspecto autista, tem como verticalizar as questões de psicólogos, questões de fisioterapia. Então, essas coisas são ajustes que o setor está fazendo, né? E a gente não vê só a Apvida fazer isso. Se a gente pegar as empresas que não são verticalizadas, elas também estão tentando verticalizar as terapias, né? A terapia foi um negócio que realmente gerou muito custo acima do esperado para as empresas, né? Então a gente acha que é uma coisa que ao longo do tempo deve ser equacionado, e isso deve se transformar em margem de resultados para empresas, né? Para as empresas, né? Não só para ela, né? Não, perfeito. Queria ouvir a opinião do Vinícius sobre a Apvida também, acrescentando como você vê o potencial de crescimento orgânico para a companhia depois dessa trajetória aí de aquisições, esses movimentos societários, e como você avalia o potencial de repasse de preços e rentabilidade também. Perfeito. Não, acho que como o Mensai pontuou aqui, vale lembrar aqui que a gente está falando ainda de um mercado que é bastante subdesenvolvido no Brasil, né? Então, quando a gente compara o número de beneficiários, que por volta de 50 milhões de beneficiários, a gente está falando que é menos de um quarto da população brasileira que tem acesso a plano de saúde, né? E ele é bem descolado, né? Se você for acompanhar estado a estado, é bastante descolado, né? Então, assim, existe a cabeça que a indústria ela deveria crescer, tá? Obviamente que tem um ponto que a indústria não cresceu nos últimos anos, ou quando ela cresceu, também em cenários de crise, ela também acabou tendo uma retração. Então, assim, esse um quarto da população, ele foi meio que se mantendo estável, até com, obviamente, com alguns upticks e downticks, né? Mas, e aí é quando a gente pensa que as ofertas que temos de planos de saúde, elas são muito diferentes. Então, você ainda tem o plano de uma rede aberta, né, que tem até reembolso. Você tem um plano que ele já começa a ter uma rede um pouquinho mais seleta, e aí depois você chega num ponto aqui que você tem uma rede própria ditando aqui, né? E aí, com certeza, você consegue ter uma eficiência muito maior de custo, você evita fraude, você evita sobreuso, etc. E a Apvida, ela é justamente a líder nesse mercado. Quando a gente tenta quebrar, assim, onde que tem mais oportunidades, muito provavelmente a população que não tem acesso ao plano de saúde, quando ela ganhar acesso, provavelmente ela vai entrar nesse plano de entrada, né, mesmo, é o que a gente chama de plano de entrada, né. Então, existe essa oportunidade, e não só nesses momentos quando a gente pensando que o macro ele pode melhorar, mas se a gente também for pensar num cenário mais turbulento, que macro piora, o downgrade, ele faz com que você tenha, obviamente, a indústria ela perde, mas tem vários planos que vão indo para o mais barato, e talvez a Apvida perca menos do que o resto, né. Exato, exatamente. Obviamente que é um negócio que ele é gradual, né, você não vai de um plano de saúde premium para um verticalizado, mas essa escadinha ela realmente ela existe, né. Não, e sobre repasse de preço, né, eu acho que nem a gente falou, né, no comecinho, né, você teve no Investor Day talvez o primeiro sinal, né. Obviamente, né, a gente sempre fala que os ciclos de reajuste eles começam de maneira mais efetiva para maio, né, porque é quando você tem o reajuste do individual sendo divulgado, quando você também tem que colocar o reajuste de PME, né. Então você tem, assim, uns primeiros sinais que esse repasse de preço ele tá acontecendo. O que que é importante, né?
Esse repasse de preço, vamos dizer que no empresarial ele foi de 18%, no PME de 21%. Se a gente pensa que a empresa está fazendo um esforço grande para ter uma estrutura um pouco mais enxuta de custos, é que nem o Mishai pontuou muito bem, né? Você tem a gestão Apvida sendo aplicada do lado Intermédica, né? E aí você tendo uma estrutura com menos rede credenciada, com mais protocolos, faz sentido pensar que você tem não somente a sua receita por beneficiário crescendo, junto com esses reajustes, mas também talvez o seu custo por beneficiário ele cresça menos do que ele cresceria normalmente, né? E aí, quando a gente pensa como que isso conversa aqui, né, com o lucro da empresa, tentando dar um passo atrás aqui, essa era uma empresa que mesmo combinada, né, colocando a Apvida junto com a Intermédica, ela tinha margens EBITDA superiores a 15%, né? Hoje, o último dado que a gente tem é uma margem EBITDA de 9%. Então, assim, a gente está falando, talvez, vamos supor aqui que não tenha um crescimento orgânico tão grande esse ano, porque você tem ainda esses repasses, aí você tem uma menor perspectiva aqui de adição de beneficiários, mas só esses pontos percentuais de EBITDA que a gente está falando, de margem EBITDA que a gente está falando, é um crescimento de EBITDA, é um crescimento de lucro muito forte. Então, talvez não seja o crescimento da receita, mas é o crescimento da geração de valor. Então, um ponto super importante que você falou, tá, é que a gente, quando vai escolher, né, uma ação, pensando no portfólio, né, o tipo de ação que a gente mais gosta é aquela que tem uma história micro, independente do macro, né? Então, nunca uma empresa pode ter o que está acontecendo no micro ser descorrelacionado com o macro. Sempre você tem as coisas, elas são vasos comunicantes. Agora, quando você tem uma história muito forte no micro, né, quer dizer, que a gente está vendo aqui na Apvida, né, a Apvida está ajustando o custo por beneficiário, né, para pelo menos levar a níveis pré-pandemia ou perto disso. Isso vai acontecer independente se a empresa vai crescer, se a empresa não vai crescer. Isso vai acontecer, isso é gestão de custo médico, é unificação de protocolo. Então, aqui é típica história de investimento que a gente gosta, né? Porque daí eu não preciso esperar que o PIB acelere, eu não preciso esperar que a empresa cresça muito, eu não preciso esperar que a gente tenha alguma coisa, o vento não precisa ser tão favorável assim para as coisas darem certo, né? É uma questão de gestão mesmo da companhia, né? Então isso anima muito a gente, né? Então, porque assim, o que a gente acha que pode acontecer? Se o macro for favorável, tudo aquilo que a gente está desenhando como redução de custo por beneficiário pode ser muito, muito positivo em geração de margens, né? Porque daí você pode ter, o que eu falei um tempo atrás, você pode voltar a crescer num momento de margens ajustadas, né? Que seria o melhor dos mundos, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante desse case, né? Essa é uma coisa muito micro aqui, quer dizer, depende muito deles entregar isso. Não, bem legal. Acho que para a gente fechar essa discussão, eu queria deixar 2 perguntas complementares para vocês. A primeira é tentar comparar as 2 companhias que talvez sejam a de maior destaque no segmento de saúde, que são a Apvida, que a gente falou bastante, e Redditor. Queria saber como vocês comparam essas 2, qual que deveria ter um melhor valuation nesse momento, e para fechar, complementando, quais seriam, se tivessem que escolher, as recomendações para o setor, as top picks para o setor, se tem alguma outra que a gente não falou, se são essas 2 ou uma das 2, para a gente fechar com uma recomendação aqui. Eu começo. Assim, eu acho que são empresas do mesmo setor, mas que fazem coisas diferentes, né? Na verdade, a Apvida é uma empresa que faz um orçamento de custo médico e tenta prover serviços que sejam abaixo desse orçamento, né, que ela faz, ou seja, ela precisa ter uma margem sobre o valor orçado. E a Redditor é uma empresa que presta um serviço médico, que precisa todo ano, nos reajustes, acertar a relação de volume, a relação de utilização, para que ela possa reajustar custos de acordo com as suas receitas, né? Então, assim, se por um lado a Redditor tem um risco de execução menor, porque ela depende, porque ela, na verdade, ela não tem o risco de queda
o risco de errar, de sinistralidade, né? Ela não tem o risco de custo, ela tem o risco de uso da capacidade instalada, né? Então é um risco diferente, né? Porém, o crescimento no longo prazo também é menor, né? Então, poxa, quantos hospitais nas grandes capitais é possível ter no Brasil, né? Como que você cresce sua base de leitos se o PIB brasileiro não cresce a nível, não acelera os níveis de crescimento nos próximos anos? Como crescer base de leitos se a base de beneficiários não cresce? Né? Então, isso quando a gente pensa a longo prazo, né, olhando um horizonte de 5, 10 anos, aparece que o crescimento potencial da Redditor é menor do que o crescimento potencial da Apvida, onde você tem uma lógica aqui de qualquer incremento de renda na saúde. Quando a gente faz pesquisas, a gente fez e viu muitas pesquisas sobre o interesse em ter um plano de saúde. O plano de saúde é o fator número 1, ou é um das coisas mais desejadas pelo brasileiro. Principalmente depois da pandemia, isso aumentou, o gap disso em relação às outras coisas aumentou, né? Então, poxa, se a gente pensa o Brasil, né, a renda subindo, sempre o plano de saúde vai ser um objeto de desejo da população, né? Num país que é predominantemente pobre, né? Então, assim, a questão de renda é um setor que agrava isso. A gente acha que a Apvida está muito bem posicionada por muito mais assim, crescimento no longo prazo do que a Redditor. No curto prazo, o risco de execução da Redditor parece menor, porque você está olhando no horizonte de 1, 2 anos, está dado, a gente já sabe mais ou menos quais são os leitos que a Redditor vai colocar, em quais mercados. O risco são os excessos de oferta. Né? A gente viu assim, dos IPOs das companhias de hospitais para cá, em algumas regiões do Brasil parecem ter excesso de oferta de leitos. Né? A gente vê alguns, acho que em Salvador é um destaque assim, mais agudo, né? Mas algumas regiões do Brasil existe essa discussão, né? Então não é tão claro como é que o setor vai absorver esse aumento da capacidade instalada. Em alguns lugares a gente, quando está aqui, a gente olha muito São Paulo e Rio, né? Dá a impressão que está sempre faltando hospital, mas em outros lugares do Brasil isso não é uma realidade, né? Então acho que essa é uma diferença estrutural das duas teses, né? Parece que tem um crescimento potencial de longo prazo menor na Redditor do que tem na Apvida, né? Então, assim, hoje o mercado avalia a Redditor com valuation acima do valuation da Apvida, muito em função do risco de execução, né? O risco de execução de ocupar leitos nos próximos 2 anos, com a frequência alta em todos os segmentos, né? Parece um risco muito menor do que o risco de você ajustar a sua sinistralidade, né? O seu custo médico em relação à sua receita. A gente acha que olhando para frente, é aí que está a gente acha que é aí que está o valor, né? A gente acha que esse spread de valuation de Redditor em relação à Apvida tende a fechar muito olhando os lucros dos próximos 2 anos, né? Pré-pandemia, o valuation das duas empresas ele era muito mais próximo, né? E pré-fusão, muito mais próximo do que é hoje, né? Então a gente acha que aí tem um gap relevante de valor na mesa. E tem alguma outra que chama atenção e vocês têm posição nessas companhias? Nesse momento, a nossa posição no setor de saúde, ele é só em Apvida, tá? Muito em função, a gente gosta, como eu falei, de histórias micro, de gestão. A gente confia que a companhia está fazendo o trabalho correto agora, nesse ajuste aí pós mais de 12 meses de fusão. A gente não tem outra história no setor, muito em função de a gente achar que a assimetria de valor está pequena, né? Então, assim, a gente gosta da história da Redditor, a gente acha que a empresa é destaque de execução no Brasil, mas a gente acha que o nível de valuation da empresa já reflete boa parte disso, né? Então, assim, a gente não vê com tanto valor na mesa na história da Redditor. Na Apvida, a gente vê não só um crescimento de lucros muito maior que o da Redditor, como um destravamento não só de valor, como de percepção de risco de execução. Hoje parece impossível achar que a Apvida vai estar com uma margem 3, 4, 5 pontos percentuais maior, talvez em 12 meses, né? Mas, de repente, daqui a 1 ano a gente vai olhar isso e vai parecer óbvio, né? Então, assim, a gente acha que é aí que está a diferença entre as duas histórias. Tem outras histórias no setor, né, que passam por momentos bons também, né, mas a gente acha assim, um exemplo, o setor de laboratórios. O setor de laboratórios também está com a frequência muito alta, em níveis nunca antes vistos, né?
nos preocupa aqui como é que é a perpetuidade ou a manutenção desses níveis de utilização, né? Então, realmente, o cuidado pela saúde aumentou, as pessoas estão procurando mais exames, estão procurando se cuidar mais, mas nos parece níveis muito elevados sobre em relação ao que já foi, né? E aí tem uma questão no setor de laboratórios, por exemplo, que é o nível de crescimento de longo prazo. É um setor que cresce organicamente no máximo 10% ao ano, né, e que o crescimento de lucro que a gente está vendo agora é totalmente ligado àquela desalavancagem que eu comentei um tempo atrás. A gente está vendo um crescimento de lucro forte agora, mas quando a gente olha para 2025, em relação a 2024, desacelera muito forte, né? E aí que tira o apetite a buscar essas histórias, embora a gente, assim, acho que a execução do Fleury é super provada, comprovada, né? E acho que a fusão, a adquisição de Pardini pode abrir aí uma frente de outros negócios. Só que a gente acha que o crescimento a longo prazo do setor é pequeno, né? E também é um setor que você tem um risco, a barreira de entrada nesse setor é menor, né? Dado que, assim, qual que é o risco da Redditor, por exemplo, agora focar ou ter uma operação de laboratório mais parruda, acho que agressiva não é a palavra, né? Uma operação de laboratório mais forte, mais presente no Brasil. Acho que existe esse risco. Principalmente tendo a Sul-América, né? Principalmente com a Sul-América, né? A DASA, por exemplo, que é um player super relevante, né? Fez aí um follow-on recente, se capitalizou, acabou de anunciar um novo CEO. Acho que a DASA tem excelentes perspectivas para frente. A gente acha que é um case de turnaround, né? Mas, assim, é uma empresa que vai ficar mais forte nesse quebra-cabeça da saúde, e aí vai de frente com a questão de laboratórios, né? Então, a gente acha que nessa linha, a gente acha que a Apvida não tem um player verticalizado que concorre frente a frente com a Apvida num nível da gente achar que a gente pode ter aí uma mudança desse cenário, né? A gente tem um player verticalizado no Brasil importante, que é a Unimed, né? A Unimed não é totalmente verticalizada, ela não é uma empresa nacional, ela é totalmente regionalizada, dividida. Tem a Unimed que vai muito bem, como a de Belo Horizonte, tem a Unimed que não vai tão bem, como a do Rio. E então, em cada região do Brasil você tem uma realidade sobre as Unimeds, onde a gente acha que aí tem uma oportunidade para a Apvida aos poucos ganhar mercado, como vinha fazendo antes da pandemia, né? Então, é por aí. Legal, e tua cabeça está mais ou menos nessa linha, Vinícius? Você Perfeito. adicionaria alguma que a gente não falou ainda aqui? Não, sim, eu acho que eu faço das palavras do Misrai as minhas, assim, principalmente quando a gente compara a Apvida e a Redditor, a gente tem uma visão bastante parecida. Eu acho que, de novo, a Redditor, ela tem uma execução super provada também, né? Mas quando a gente observa, talvez o cenário que... Tanto o cenário aqui de taxa de juros, também quando a gente vê o cenário aqui também das fontes pagadoras, tendo ainda uma dificuldade bastante grande financeiramente falando, a gente pensa que talvez colocar, né, e até a gente acompanhou uma revisão no plano de expansão da Redditor. Então, só colocando um passo atrás aqui para a gente colocar todo mundo na mesma página, a Redditor, ela sempre teve um plano muito agressivo de crescimento orgânico, seja em brownfields, que seriam expansões de hospitais já existentes, sejam greenfields, que seriam colocar um hospital do zero, né? Eles fizeram algumas revisões, né? Eles colocaram alguns leitos que eram para ser inaugurados em 2024 para 2026, 2027, já antecipando esse cenário que talvez seja melhor você trazer uma desalavancagem um pouco mais rápido, esperar por um momento onde as fontes pagadoras estariam melhor financeiramente, depois dos repasses. E aí, quando a gente coloca esses pontos em perspectiva, a gente acha que a Redditor, na parte hospitalar, talvez ela tenha um crescimento um pouco abaixo do que a gente esperava um ano atrás, né? Então, você teve essa revisão aqui sendo feita na parte do crescimento do hospitalar. E até, né, um ponto que a gente sempre comenta é onde que estaria, que a gente sempre fala, né, de múltiplos tendo re-rating, né, que basicamente você colocando um múltiplo, atribuindo um múltiplo mais alto para a empresa, e também revisões de lucro,
né? Quando a gente quebra aqui, a gente fala, olha, Redditor, ela parece ter um múltiplo muito bem precificado, já colocando um prêmio aqui numa ação que merece prêmio. E a revisão de estimativa, se ela existir, ela provavelmente está do lado do Sul América, né? Que é a seguradora. Super importante, né? Exato. Inclusive o crescimento do lucro, né? Para Exato, os próximos 2 anos, ele vem muito da parte da seguradora, exato. que é um negócio que, em geral, sempre é precificado com um múltiplo muito aquém do múltiplo da provedora, né? Isso. Então, quando a gente fala de múltiplos históricos, enquanto a Redditor tinha prêmio para a Apvida há 3 anos atrás, antes pré-pandemia, ela não tinha seguradora, né? Ela era uma empresa que era uma provedora de serviço. Agora ela tem uma empresa basicamente dividida, né, entre provedora e seguradora. Então, pô, será que o prêmio que ela tem que ter para a seguradora verticalizada é o mesmo prêmio que ela tinha que ter de 3 anos atrás? Parece que não fazia muito sentido. Sim. Né? Principalmente quando a gente vê que assim, a percepção do mercado sobre o risco da empresa não verticalizada hoje é muito maior do que era em 2019. Né? Sim, sim. Não, concordo. E a parte aqui da revisão do lucro de dólar, ela é 100% não, mas uma boa parte vindo da Sul América, né? E aí, que nem você acabou de pontuar, você prefere estar no ponto aqui de você apostar aqui numa retomada do business de operadora que você acha que você fica mais confiante em relação ao modelo de negócio aqui da verticalizada, ou um plano que majoritariamente a gente está falando de rede aberta, né? Então, assim, por isso que a gente também prefere a Apvida a Redditor aqui. Esse ponto é super importante, né? A Sul América, ela tradeava o mercado, né, em valuations em torno de 10 vezes lucro. Né? Então, enquanto a Redditor tradeava lá nos seus 20 a 30 vezes lucro, a Sul América tradeava no range muito mais estreito, de 8 a 12 vezes lucro. Né? Então, assim, é uma diferença brutal de percepção de valuation. Né? Inclusive, quando a gente pensa para frente, né, onde a Sul América investe a reserva de sinistro, né? Em juros, né? Prioritariamente em juros. Então, em geral, o mercado, quando você tem um momento de queda de taxa de juros, você não, salvo algumas visões de troca de ciclo e tal, né? Quando você tem uma precificação muito diferente, não parece tão fácil comprar seguradora, né? Quer dizer, a reserva, que é uma boa parte do resultado da empresa, vai cair, né? A receita o resultado financeiro da empresa vai cair, né? Em algumas empresas, o resultado financeiro do segurador ele é metade ou 70% do resultado antes do imposto. Então, é uma componente muito importante de resultado operacional a reserva na seguradora. Enquanto isso, a Apvida, que também é uma seguradora, a reserva da Apvida, ela não está em caixa, né? Quer dizer, ela está em hospitais, ela está em ativos fixos. Então, você não tem esse detrator de resultado com queda de taxa de juros. Pelo contrário, como você tem a dívida, você tem o resultado melhorando por causa da taxa de juros. Né? Então, esse é um negócio super importante. Né? Muito legal, acho que foi uma aula aí sobre o setor. Acho que antes de concluir, agradecer vocês, queria só avisar que os fundos da Norte Asset estão disponíveis nas plataformas do Itaú. Então, quem gostou das ideias aí da cabeça do Mishai, fica o convite para conhecer os produtos. E agora sim, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Imagina, um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço. Valeu.